Ora, pois bem, tenho aqui a comitiva do Rugby Clube Montemor à minha frente, 4 pessoas que estão bem vincadas na vida do Rugby Clube Montemor, o presidente do Rugby Clube Montemor, Paulo Xavier, também o treinador dos séniores, João Batista, Nuno Heitor dos sub-8, 10 e 12 e ainda o Francisco... O Rodrigo Costa Pereira, sim, aqui é o Rodrigo Costa Pereira, do treinador dos sub-18. Vamos ter aqui, então, esta gente boa do Rugby Clube Montemor a falar sobre a época desportiva do Rugby Clube Montemor. Comecemos, se calhar, pelos mais pequeninos. Normalmente começamos pelos mais velhos ou pelas senhoras. Hoje começamos pelos mais pequeninos. Nuno Heitor, sub-8, 10 e 12 do Rugby Clube de Montemor. Obviamente que fazem torneios, são aquilo que são a base. É por ali que começa a caminhada ao longo dos escalões de formação do Rugby Clube Montemor. Já são muitos miúdos. Há muitas pessoas que não se apercebem da quantidade de miúdos que está no Rugby Clube Montemor, no sub-8, 10 e 12. Nuno, que balanço pode fazer desta época ao serviço do Rugby Clube Montemor? Antes de mais, boa tarde. Relativamente ao rugby, sub-8, sub-10 e sub-12 do Rugby Montemor, não temos tantos miúdos como gostaríamos. Muitas vezes os pais, e eu também sou pai, mas muitas vezes os pais, se calhar por comodismo, deixam os filhos ficarem em casa, agarrados às Playstations, agarrados às televisões, e esta modalidade tem uma particularidade que ajuda os miúdos a unirem-se, os esforços, a lutarem por um objetivo comum, que é a bola. Ajudam a interagir muito entre os miúdos. Mas conseguimos, mesmo com este número de miúdos, quando vamos aos torneios a Lisboa e a Évora, ou até mesmo onde temos passado, deixamos a nossa marca, em que os miúdos são extremamente aguerridos, são muito esforçados e muito bem educados. Ainda agora no último torneio, que é o único torneio em que há competitividade a sério, nestes escalões, que é o Kiko Rosa, conseguimos trazer um prémio, e o prémio é porque eles sabem respeitar o adversário, e nestes escalões é o que eu acho que é o mais importante. Há uma coisa que acho que todas as pessoas têm que pensar, que nos dias que corre, os miúdos têm que ter respeito para com os outros, e para quem é, e para quem manda. Esta modalidade tem a particularidade, nesta idade, haver miúdos de 14 anos a arbitrarem os jogos. E uma coisa posso dizer garantidamente, ninguém ofende o árbitro, ninguém fala contra o árbitro, tem um respeito. E isso nós, em Montemor, temos transmitido bem esses valores. É a tal escola de valores que se defende e que tem sido bem vincada ao longo do espaço do Rugby Clube Montemor, ao longo da época passada e esta época. Há pouco o Zé Grulha falava também um pouco disso, aflorava um pouco isso. Os miúdos de hoje são formatados com uma escola diferente, a convivência também ela é diferente. Isso gera também dificuldades acrescidas. Certo, isso gera dificuldades acrescidas, mas há uma coisa que é, o rugby tem a vantagem de a bola tem que transpor uma linha para contar, e eles têm que lutar por a bola, porque só quem tiver a bola, só quem conseguir placar, e às vezes é o jogador que não é o jogador que põe lá a bola, é todo um trabalho de equipa que está por trás, é que faz isso, é que faz eles conseguirem ganhar, conseguirem marcar mais ensaios. E há um lema que existe sempre quem pratica rugby: o jogador que não souber placar não é jogador de rugby. É um lema muito que sempre existiu e que haverá sempre de existir. Não é o jogador que corre mais com a bola, é o que não souber placar, nunca será jogador de rugby. Isso as pessoas têm que ter, e os atletas têm que ser transmitido isso a eles, porque no rugby, para se conseguir qualquer coisa, tem que se pegar na bola, tem que se passar por uma equipa inteira e tem que se colocá-la. Não se atira, não há um remate espontâneo, não há um ressalto, não. Tem que pegar na bola e metê-la e transpor essa linha para contar, para valer a pena. É um trabalho de união. É. União, e é um trabalho de... E isso depois também é outra coisa que acontece. As pessoas vejam o que há nesta modalidade e que acontece a todo nível.
quando se marca um ensaio, não vai metade da equipa a correr e aquela... Tem que se ter respeito também pelos adversários. E isso aí, se vier desde estas camadas jovens, chegam nas outras camadas a seguir, é um código de conduta de elevado valor. E só esta modalidade transmite. No final de cada jogo, já em miúdos de 6 anos, eles mesmo perdendo têm que ir a um corredor e têm que felicitar todos os outros, inclusive o árbitro. Que é algo completamente incomum nas outras modalidades. Não há em nenhuma modalidade isso. Tirando o ténis, mas o ténis também é um desporto mais individual, embora seja jogado às vezes a não há nenhum desporto assim. Temos quantos miúdos a praticar a rugby no Rugby Clube Montemor em 8, 10 e 12? 44, ajudou aqui o Paulo Xavier a complementar essa informação, ou seja, ambicionava-se chegar a mais miúdos. Ambicionava-se. Temos 2 inconvenientes, é aquele dos pais que a gente ainda há pouco falou. Por um lado, não preferem que se calhar de hoje à manhã tenham filhos com problemas de vista, com problemas de coluna, por estarem tanto tempo agarrados à PlayStation, ou à PlayStation, ou à televisão, ou ao computador, que é uma das doenças que poderá acontecer. A gente muitas vezes andamos alheios a isto, mas depois daqui a 3, 4 anos temos isso. E por outro lado, o estigma de que o rugby é violento. Eu posso dizer, eu acompanhei estes miúdos há 6 anos, estes escalões, e nunca houve uma lesão. Portanto, onde é que está a violência? Já tenho assistido a alguns jogos de futebol, e também de futsal, e há sempre um miúdo ou outro que sai a coxear. No rugby nunca vi isso, sinceramente. Não estou a puxar, mas é. Porque também há uma coisa que é, quando as pessoas veem eles a ser arremessados ao chão, há uma coisa que são eles treinam muitas vezes o enrolar do chão, tal e qual como quando é no judo, no karaté, quando eles são projetados ao chão, o corpo vai se moldando, vai criando defesas para que essa queda saia naturalmente, e portanto não há qualquer risco. Ou seja, é uma escola de valores, é também uma escola para fortalecer a própria pessoa em termos físicos, para a exigência que hoje em dia no mundo do trabalho é necessário, no mundo da escola também é necessário ter essas defesas mentais e físicas para ter melhores resultados. Sinceramente, as físicas aparecem, mas as mentais são em cima de tudo, porque aí é que é. Mais uma vez estamos a falar, quando referiu-se logo à parte física, não é tanto a parte física, é a parte mental. Um miúdo que perca um jogo por 4 ou 5 ensaios a 0 e que no fim tenha que ir felicitar quem o ganhou, quem o placou, quem o não deixou marcar, e tem que o felicitar e tem que lhe olhar nos olhos, eu acho que aí começa a se tornar uma pessoa muito mais forte, porque vai aprender e vai tentar no próximo treino corrigir isso tudo. Portanto, vai ser uma pessoa muito mais forte. É encarar de frente as dificuldades da vida. E cada vez vão de ser maiores. No mundo em que vivemos, estamos sujeitos a isso. Qual era o objetivo, o sonho que gostava de cumprir com estes miúdos? Já há 6 anos que está com este trabalho. Obviamente que os miúdos vão passando, vão evoluindo, vão subindo de escalão, sendo que há um caminho que está a ser construído de forma bastante positiva no Rugby Clube Montemor. Acho, e não é de salientar que há atletas que há 3 anos estavam, 4 anos, 5 anos, estavam connosco no Sub-8 e hoje em dia são muito respeitados a nível nacional, não só o facto de irem às seleções, o facto de haver equipas em que fora de Lisboa, onde o rugby está mais enraizado por causa das faculdades, mas fora de Lisboa, o Rugby Clube Montemor é o rugby com mais dimensão e que da parte deles eles têm mais respeito pelo trabalho que é aqui feito. Isso não há dúvida. E isso é o maior gosto que a gente tem. Penso que este ano, por acaso, num escalão não conseguimos atingir o que queríamos, que era o Campeonato Nacional, a taça, em 2 escalões. Mas fala no Sub-18 e Sub-16. Sub-18 e Sub-16, mas que tiveram um grande valor. Têm conseguido bons resultados a nível de um torneio internacional que existe, que é o Youth Festival de Rugby, em que todos os anos têm chegado às meias finais. Portanto,
e normalmente existe lá uma equipa estrangeira, portanto está o Montemor no meio daquilo, e isso é muito gratificante. Noto nas suas palavras um imenso orgulho por aquilo que tem sido feito, não só no sub-8, 10 e 12, mas em toda a estrutura do Rugby Clube Montemor. Aliás, é algo que tem, mais uma vez digo, ficado patente ao longo das conversas que temos na rádio, é que realmente as pessoas que estão no Rugby Clube Montemor têm um imenso orgulho daquilo que tem sido este caminho de 15 anos de Rugby Clube Montemor. Sim, isso de facto existe isso. Repara uma coisa, o rugby tem essa coisa que contamos com todos para jogar. Porquê? Porque é um jogo coletivo de união. Se há um que tem uma falha, o outro compensa. E quando se vê que os grupos, porque as equipas para atingir, conseguirem qualquer coisa, é porque o grupo é forte. Mas se o grupo é forte, foi criado forte. Embora que possam ter entrado pessoas, ter saído, mas o grupo é forte. E um grupo forte e coeso é que faz trazer títulos. E o facto de nós temos nos escalões mais jovens também, temos alguns atletas que tenho a certeza que noutras modalidades não vingavam. E nós recebemos e acolhemos, e eles muitas das vezes dão um bom feedback do que pretendemos. Nuno Heitor, quero deixar uma mensagem final para quem nos está a ouvir. Não só o plano para que os pais coloquem lá aqueles medos de lado, a banalidade daquilo que são as Playstations e por aí fora, e que não tenham esses receios, e que também olhem para o rugby de outra forma, e convidar quem queira ir até ao Parque Desportivo de Montemor. Pronto, isso é o que eu acho que é o que eu gostaria de transmitir, é que não podemos falar sem experimentar. Deixem os filhos, peguem nos filhos, levem-nos ao Parque de Montemor, vejam o trabalho que é, como é que os filhos saem após um treino, o gratificante que é um filho que por vezes não tem muita predisposição para o desporto, peço desculpa, mas que conseguiu ultrapassar o que está à frente dele, que já está em 3 ou 4 anos de rugby, e fica todo contente, e isso é muito gratificante. E uma coisa é certa, não vale a pena dizer ele não tem muito jeito ou não. O rugby é jogado com mãos. Todos nós usamos as mãos desde pequenos, mas que não seja sempre, logo em pequeno, quando se pega na xuxa para atirar, é com a mão, não é o pontapé. Portanto, acho que está todos convidados, e era muito bom que alguém que tivesse ouvido, que tivesse dúvidas, que deixasse os miúdos irem experimentar, que é muito bom. Mensagem importante deixada pelo Nuno Heitor. Agora iria passar a palavra ao escalão seguinte. Não tenho aqui ninguém do sub-14, mas que fizeram também alguns torneios, e tanto o Rui Simões como o Bernardo Xavier também passaram aqui pela bancada, mas temos alguém dos sub-18, o Rodrigo Costa Pereira, que também já esteve anteriormente nesta bancada desportiva da Rádio Nova Antena. Rodrigo, conseguiram passar à fase de apurados, uma segunda fase do campeonato, onde ficaram em segundo lugar, apenas atrás da Lausanne. Que balanço faz deste campeonato do sub-18, onde obviamente tenta-se fazer o melhor possível, ambiciona-se o melhor possível, mas este segundo lugar também de alguma forma é bastante positivo? Por um lado não é? Com o que nós tínhamos poucos jogadores, nós começámos a fazer omeletes com 2 anos de ovos, mas o primeiro objetivo era passar à fase final, mas o grande objetivo era ganhar o campeonato, não é? Nós acabámos em segundo, ficámos só atrás da Lausanne, que foram os campeões, mas nós fomos lá ganhar aos campeões, e basicamente tivemos uma derrota ao ano todo, que foi o que estragou tudo. Mas pronto, com o que tínhamos foi o possível. Nós na fase final tivemos alguns sub-16 a ajudar os sub-18, portanto em vários jogos os sub-16 faziam o esforço jogavam por eles e jogavam sempre uns minutos pelos sub-18 para ajudar. Curiosamente nessa parte, portanto, não houve prejuízo para os sub-16, porque eles nessa fase ganharam os jogos todos, tanto de um lado como do outro. Portanto, o ano acabou por ser positivo.
Para o ano não sabemos ainda em que divisão é que vamos estar, mas para o ano temos uma equipa mais forte, que é porque no escalão há duas idades, eram os sub-17 e os sub-18, não é? E nosso era praticamente tudo sub-17, portanto para o ano a equipa melhora bastante. Já está mais evoluída. Melhora bastante, com os sub-16 que sobem e com os sub-18 praticamente ficam todos, só 2 é que sobem. Portanto a equipa melhora bastante, e em comparação com nós combatemos sempre com equipas, eram todos mais velhos que nós, os mais velhos eram todos maiores, nós conseguimos jogar um rugby diferente e para o ano vamos ver. Mesmo com poucos ovos, os ovos que se tinham era de qualidade, eram bons, e que deram um resultado que dignifica aquilo que são as cores de Montemor. Fica altamente orgulhoso com isso. Fico. Não, tenho pena não termos conseguido chegar ao primeiro, mas ganhou o Lausanne, mas nós ganhámos ao campeão, portanto não... Há que ser ambicioso. Sim, é isso que também tenta transmitir aos miúdos. Eu nunca fui contente de ficar em segundo lugar em lado nenhum, portanto, e os jogadores também não. Mas pronto, se no princípio do ano, quando nós chegámos ao primeiro treino com 7 jogadores, dissessem que vamos fazer o campeonato e vamos chegar em segundo, ninguém acreditava. Mas conseguimos, fomos buscar jogadores a Elvas, outros a Alcácer, outros aqui, outros ali, e fazer uma seleção do Alentejo, e conseguimos. Aliás, vive-se um pouco isso no Rugby Clube Montemor. Muitos jogadores de fora vêm até cá, não só nos séniores, também no sub-18 e sub-16 também. Ou seja, temos aqui em Montemor quase que um núcleo de rugby de alta competição em Montemor. Sim, o que aconteceu em Alcácer, porque não tem, os de Elvas queriam subir a nível competitivo, outros de Évora também que eram para os sub-16. Basicamente eles, quando querem dar o salto, pensam em Montemor. Sim. Isso certamente é um orgulho, sentirmos que em Montemor este trabalho é que de Montemor a Elvas não é propriamente já aqui ao lado, ainda é uma distância bastante considerável. Elvas é mais longe do que Lisboa. E, portanto, temos aqui realmente um olhar para o Rugby como Clube de Montemor de uma forma realmente de reconhecimento. Sim, alguns deles, os que vieram de Elvas, são internacionais sub-17. Aliás, nós este ano tínhamos 2 do Montemor na seleção de sub-17, que jogou com os Estados Unidos, e 5 jogadores titulares na de sub-16. Portanto, não é a equipa mais representada a nível de seleções de sub-16 e uma das mais de sub-17. Portanto, já não é brincadeira nenhuma. Não é só a nível de regional que o Montemor está em alta, é a nível nacional. Na próxima época, o nível de exigência, acredito, por parte do Rodrigo Costa Pereira, vai subir, e o primeiro lugar é aquilo que quer alcançar. Não sei ainda em que se vamos ficar no grupo A, se vamos ficar no grupo B, mas a ideia é ficar no grupo A, e o objetivo era ficar sempre nos 5 primeiros, para passar à segunda fase. Sim. Mas esse é sempre o primeiro objetivo, e depois de cumprir esse objetivo pensa-se no seguinte, mas esse é sempre o objetivo. Em termos de condições, quais são as principais dificuldades que neste momento se vive, neste caso no sub-18? É a falta de miúdos? Poderia haver condições complementares melhores? Transporte. Se houvesse, basicamente isto ficava resolvido se tivéssemos 3, 4 carrinhas que nos trouxessem os miúdos para os treinos, e não sei, aí vinham muito mais miúdos, e aí estávamos muito mais à vontade. Em termos financeiros não é comigo, o dinheiro, não sei o quê, quantidades. Se tivéssemos transporte, aí estava a resolver. Como é que isso se resolve? Não sei, mas normalmente é com dinheiro. Normalmente é com dinheiro. Infelizmente. Não é falta de dinheiro, porque isso falta de dinheiro em todas as casas, todas as empresas, em tudo. Aqui neste caso o problema é a distância, não é? Claro. Rodrigo Costa Pereira, quer deixar uma mensagem também para quem nos está a ouvir em relação a este escalão de sub-18? Sim, basicamente pode aproveitar para também para os próprios atletas, familiares, e quem ainda perspectivar ir até ao Rugby Clube Montemor, obviamente. Sim, os sub-18 estão a crescer bastante, os sub-18 e os sub-16 agora para o ano vão ser os sub-18 com os sub-16 que sobem, não é? Estão a crescer, basicamente, tanto no escalão como no outro, foi um danoninho que faltou. Portanto, o sub-16 foi por um ponto, estiveram na final do coisa, o sub-18 também foi por um ponto ou por um resultado menos mau. Estavam quase lá e falta muito pouco.
falta muito pouco para estarmos a nível nacional, não é? A nível regional já fomos, já estamos no topo, já estamos há uns tempos, mas agora há que dar o próximo passo. Há pouco o José Grulha falava naquilo que se sente neste escalão etário, que são os sub-18, que é uma idade que todos nós sabemos e passamos por lá, que é uma idade às vezes mais complicada. Não sentiu isso? Complicado em que aspecto que de irreverência, de falta de compromisso? Isso normalmente no rugby resolve-se em 1, 2 treinos, está resolvido. Isso não, eles acabam estando unidos, acabam por procurar o rugby um sítio para se divertir e para tentamos tirar a pressão toda, e o rugby é um porto de abrigo para eles, acaba por ser um porto de abrigo. Ali não há problemas, não há pressão dos exames, tentamos tirar a pressão dos resultados. Basicamente divirtam-se, estão a jogar para se divertir, e eles sabem que se divertem muito mais quando ganham, portanto o objetivo é esse, eles estão lá para se divertir. E é um porto-abrigo. Eles têm problemas na escola porque têm 16, 17 anos, têm problemas em casa também, têm problemas com namorados, não sei o quê, têm problemas com a vida toda porque têm idade para isso, não é? Então, e ali é um porto-abrigo, um sítio onde eles podem expandir, onde podem brincar, onde se podem divertir e onde se podem estruturar. Realmente é esse intitular do Rugby Clube Montemor, neste caso do Sub-18, como Porto-Abrigo, é importante essa mensagem que também fica. Obrigado, Rodrigo Costa Pereira, o homem do Porto-Abrigo do Sub-18, que trata também nos primeiros treinos deles ficarem em condições para o resto do campeonato. Passava agora para o João Batista, para depois terminarmos com o presidente do Rugby Clube Montemor, Paulo Xavier. João, ontem foi um dia de muitas emoções. Muito se jogava ontem, obviamente que o sonho comanda a vida e todos sonhávamos em conseguir manter os séniores do Rugby Clube Montemor na divisão de honra, ou seja, no patamar mais alto do rugby nacional. Infelizmente o Rugby Clube Montemor perdeu com o Crave. Na primeira parte ainda esteve a vencer, mas na segunda parte o Crave entrou mais forte e depois houve ali algumas decisões da equipa de arbitragem menos positivas, neste caso para o Rugby Clube Montemor, que também tiveram o seu impacto. Falemos primeiro neste jogo e depois no balanço de época. Um jogo que podia ter sido pelo menos um pouco mais perto, não é, João? É verdade, Paulo. Boa tarde e todos os ouvintes também da RNA. Foi um jogo que sabe mal. Não teve bom gosto. Pelo seguinte, eu acho que para já dizer que foi um bocado de um balde de água fria, a meu ver, para o clube. Estávamos envolvidos nestas duas competições que eram bastante importantes, uma delas a final da Taça de Portugal com o Sub-16, que também tiveram um passo de alcançar esse, e era merecido esse título, e depois o jogo na Lausanne. O jogo da Lausanne, de facto, não entendo o porquê de ser na Lausanne. A única ilação que tiro é que seja mais ou menos a meio caminho para as duas equipas. Agora, quer dizer, um batatal onde o rugby passou o dia do rugby todo por Lisboa, metem o jogo na Lausanne, onde tivemos felizmente uns 15 adeptos do Montemor a apoiar-nos, e estavam uns quantos do Crave e 10 ou 15 pessoas da Lausanne a ver um jogo que, tal como se adivinhava, nem sequer importância lhe deram. E quanto a mim, erradamente, porque era um jogo bastante importante. E digo que não deram a importância devida porque não me quero desculpar de maneira nenhuma com a arbitragem, porque nós primeiro temos que corrigir e emendar os erros da minha equipa, mas também pelo trio de arbitragem que enviaram, que mandaram um senhor influenciável e outros dois que só de corpo presente lá estavam, porque de facto não fizeram nada mais. Por isso, um jogo, resumindo o jogo, foi um jogo que poderia ter ido a vitória para uma das equipas, que calhou ao Arsenal de vez. Acho que foi uma equipa mais madura que nós, devido à experiência que tem de já estar lá com alguma persistência e consistência nesta divisão de há 2, 3 anos.
mas que nós nos debatemos como deveríamos. Tivemos um ou outro erro defensivo, e aí sim no início da segunda parte, que para mim mancham um bocadinho a nossa exibição. Mas mesmo assim, e com 2 expulsões, 2 cartões encarnados diretos a 2 jogadores nossos, 15 contra 13, fomos à procura do resultado. Estávamos a perder por 2 ensaios, ainda marcamos um no último minuto de jogo, que a mim me parecia que ainda havia mais um minuto ou 2 para jogar, mesmo que não me parecesse. Eu digo que parecia, porque o árbitro às tantas diz que faltam 6 minutos e duvido que aquela sequência de jogo tenha durado esses 6 minutos, mas tudo bem. Mas com 13 contra 15 ainda vamos marcar um ensaio. Isso mostra a capacidade que a minha equipa tem, que a equipa do Montemor tem, sénior. Tenho jogadores enormes, que têm uma qualidade fenomenal e que são aproveitados ao máximo. Outros que não têm tanta capacidade. É nesse sentido que vamos trabalhar e temos de trabalhar para que tenhamos uma equipa, toda ela um pouco mais homogénea, e que consigamos estabilizar e ter a regularidade, que foi isso que faltou um bocadinho esta época. João Batista, pegando um pouco nas tuas palavras e naquilo que se foi vendo ao longo desta conversa, já muita gente olha para Montemor, para o Rugby Clube Montemor, com um grande respeito pelo trabalho de 15 anos que é feito aqui em Montemor, que começou, inclusivamente teve de ir para fora de Montemor e finalmente conseguiu estar em Montemor de há uns anos esta parte. Ainda assim, a Federação Portuguesa de Rugby ainda não olha para o Alentejo como olha para outras zonas do país. Pois, não pode. Essa é a conclusão que eu tiro. Quando nós, o ano passado, por esta altura, estávamos a subir divisão, e o Presidente da Federação Portuguesa de Rugby vinha de sugerir, nem foi numa reunião privada com a direção, veio para os órgãos públicos sugerir que o Montemor se reunisse com outras equipas, porque não acreditava que o Montemor conseguisse isto, aquilo ou aquilo outro. Logo aí começam as coisas a bater mal, não é? Onde nós pretendíamos, penso eu, pelo menos eu enquanto jogador-treinador da equipa sénior, que o próprio Presidente da Federação nos viesse quase que aplaudir de joelhos, para que nós pudéssemos entrar nesta divisão de honra com o máximo prestígio. Não, ele antes, pelo contrário, não acreditou, mas teve que se calar com certeza, pois nós tivemos 3 vitórias, coisa que outras equipas não o conseguiram. Nós 3 vitórias, tivemos jogos com o Cascais, por exemplo, jogámos mais 2 vezes para o campeonato, uma delas esta do play-off e outra para a taça, e tivemos um passo de alcançar, que era a manutenção com o próprio Cascais, clube mítico que teve durante 10 anos a ganhar todos os campeonatos nacionais, não é? E tivemos um passo de garantir a manutenção na penúltima jornada, e outras coisas mais. Nós gostávamos de ter mais apoio técnico, gostávamos de ter uma atenção, por exemplo, ao estado do relevado de ontem, que é inadmissível a forma como o relevado estava. É inadmissível marcar uma final para aquele campo. Aquilo era um batatal autêntico. Grande risco para lesão, num local onde ninguém ia assistir, e os olhos estavam virados, era pronto, para Lisboa. E vemos, por exemplo, e não diretamente com a Federação, mas também com a Federação, o Conselho de Arbitragem mandar um trio de arbitragem que não é por aí que é a culpa da nossa derrota. Volto a frisar, não gosto de desculpar isso. Eu primeiro olho para os erros que nós temos, para os emendarmos, e se eu não tiver erro nenhum, se tiver 0 erros, aí sim posso apontar qualquer erro a outro qualquer. Agora, mas mandam aquele trio de arbitragem, quer dizer, onde eu tenho 4, 5 árbitros a nível nacional que respeito muito, que têm qualidade, e não vi nenhum deles, para os 4, 5 jogos que havia ontem importantes, serem um desses árbitros nomeados para o jogo do Montemor. Por isso, julgo que o Rugby Nacional e a Federação têm muitos problemas a resolver, infelizmente tem, porque ao fim e ao cabo eu não sou anti-Rugby Nacional, não sou anti-Federação, quero é que o Rugby esteja melhor. Agora, se com estes senhores que estão a pensar o Rugby Nacional, se trocarem as ideias e alterarem, por mim, tudo bem. Se for com outros, não sei. Agora que o Rugby tem que mudar, tem. O Montemor
tem alguma razão, mas vai fazer de tudo para continuar aqui, porque não acreditamos muito que com o trabalho que estamos a desenvolver que nos deitem abaixo de qualquer maneira que seja. Não acredito. Frontalidade de João Batista, palavras duras e sentidas por parte do treinador dos séniores do Rugby Clube Montemor, também jogador. João, o que é certo é que o Rugby Clube Montemor não está de passagem, é um clube que está já bem presente na realidade do rugby nacional e, portanto, será inequívoco que alguém vai ter de abrir melhor os olhos para olhar de outra forma, com outros olhos, olhos feitos de consideração e respeito para com o Rugby Clube Montemor e obviamente uma mensagem que vocês deixaram no término da pequena crónica que fizeram à partida foi que, para além de darem os parabéns aos grandes jogadores, como tu disseste, do Rugby Clube Montemor, nesta primeira aventura na divisão de honra, existe a certeza de que não há um ponto final, há reticências e há certamente um regresso logo possível. Espero bem que seja já para o ano. De facto, tenho jogadores enormes, grandes. Preciso que outros tenham essa mentalidade também, porque eu ontem, aos jogadores, aquilo que disse no final foi parabéns pelo campeonato. Eu e o meu irmão somos os treinadores. Parabéns pelo campeonato que fizemos. Teve momentos lindíssimos. Desde o primeiro jogo em que jogámos no estádio principal do Restelo, não se jogava rugby lá há 30 e tal anos, ou o que era. Fomos lá, perdemos, é um facto, mas foi um dia lindíssimo para recordar o nosso primeiro jogo na divisão de honra. Tivemos vitórias, 3 vitórias, tivemos jogos que estivemos quase a ganhar e perdemos nos últimos minutos. É isto, a competição é isto, nós também temos que saber perder, também temos que saber ganhar e julgo que é um bocado isso, e aquilo que disse aos jogadores foi há que criar outra estrutura, o clube tem que ter outra estrutura e a estrutura nasce disto e tem nascido, isto é reflexo do trabalho que nós temos desenvolvido. A direção chega com uma ideia, olha, isto aí há 10 anos, temos que começar a ter fisioterapeutas nos treinos. É essencial para que deem um apoio, que façam uma massagem, que liguem o jogador ali com... se calhar isso tem fundamento. Bora, evoluímos. Depois, se calhar temos que arranjar maneira de fazer o pagamento aos jogadores que vêm, estão a estar em Lisboa e que vêm. Onde é que... É isto que a estrutura vai-se fazendo a pouco e pouco. Poderia, se calhar, andar um bocadinho mais rápida se houvesse outros meios, mas de facto aquilo que os jogadores conseguem com este campeonato é retirar o máximo proveito, as máximas lições que há a corrigir. E tinha dito ontem no final do jogo aos jogadores que era estrutura, o clube tem que se organizar, tem que repensar, tem que aprender com o que aconteceu este ano e nós jogadores temos que mudar algumas mentalidades também, porque para sermos mais regulares, para que estejamos mais prontos e trabalhados fisicamente, para que possamos estar, se houver outra predisposição, vamos com certeza aguentar melhor e manter a regularidade durante os 80 minutos com toda a certeza a nível defensivo melhor. Nós, a equipa, temos que tirar as nossas ilações, tal como a direção, tal como o clube em si. Agora é fundamental que se prepare e na última reunião que tive com a direção, eu que faço parte da direção também, mas perguntavam-me, enquanto treinador, mas qual é a estratégia então para o ano? E aquilo que ficou em cima da mesa foi, ainda não sabíamos como é que ia ser o desfecho da época, nós nos mantermos aqui nesta divisão, quer nós iremos para a divisão de baixo. O objetivo é o mesmo, é melhorar, é aumentar a performance, é tirar melhores resultados e é pensar na época em que tem que ser melhor que esta. Logo, se viemos para a de baixo, nós temos que pensar que com as dificuldades e com o respeito já desde o início pelas outras 9 equipas, nós temos que ter em mente que temos que estar melhores que esta época. E se isso ocorrer, tenho com toda a certeza que para o ano, por esta altura, estamos um bocadinho mais alegres, com toda a certeza. Garantidamente que sim. João,
É uma época que normalmente costuma-se dizer é bom aprender com as vitórias, aprende-se também de forma mais dura com as derrotas, mas que traz um ensinamento importante para o Rugby Clube Montemor, como tu disseste. Obrigado também pelas tuas palavras. Iria passar de imediato ao Paulo Xavier. Paulo, ainda não falámos aqui nos sub-16, que merecem também uma atenção especial, que ontem tiveram na final da Taça de Portugal, perderam com o Belenenses, tal como no campeonato ficaram em segundo lugar, com o Belenenses em primeiro. Pedi-lhe que também falasse um pouco nestes miúdos sub-16, que acho que fizeram um campeonato muito digno e que chegaram ao final da Taça de Portugal. De resto, pedir-lhe um balanço enquanto presidente do Rugby Clube Montemor àquilo que foi a vivência desta época desportiva 2013-2014. Os sub-16 são o exemplo claro de que o Montemor está muito para além do distrito de Évora, muito para além do concelho de Montemor. O Rugby Clube Montemor está, como o Rodrigo dizia, a um danoninho, um pedacinho assim, de ser o melhor dentre os melhores do rugby nacional. Portanto, a gente já está para além das estrelas. Já vamos quase chegar a outra galáxia. A galáxia é o rugby nacional em si. Portanto, nós não podemos comparar-nos, isto sem termos aqui, de facto, respeito para as outras instituições desportivas do concelho. Não temos termo de comparação. Quer dizer, nós somos incomparavelmente o clube que é, em termos concelhios, aquele que consegue os maiores objetivos. Tem 4 equipas a nível nacional, uma delas, os juvenis, vulgarmente sub-16, a disputar campeonato nacional e taça, os séniores na divisão de honra, os sub-18, já sabemos hoje que vão estar no campeonato Grupo A para o ano, porque a Lausanne não vai aceitar a subida, e portanto estamos com o sub-14 já há 2 ou 3 anos no Grupo A. Portanto, Montemor, o Rugby Clube Montemor, felizmente está para além das estrelas de Distrito de Évora e do Concelho de Montemor Novo. Estamos na galáxia do rugby nacional. Isso enfim, não tem de facto palavras, não há palavras. Isto, a melhor imagem, como diz o chinês, caso para dizer, a melhor imagem, caramba, somos bons. É verdade. Podemos ser melhores, é evidente, podemos ser melhores. Isso deixou-nos tristes ontem pelo facto de termos que resolver em finais aquilo que é o trabalho de uma época. Não devia ser assim, portanto, mas de qualquer maneira os sub-18 aplaudidamente foram uns dignos vencidos. Entraram menos bem no jogo, sofreram um ensaio e depois, sub-16, aliás, os sub-16 entraram menos bem no jogo, sofreram um ensaio. Mas a partir daí, quer dizer, só deu Montemor, não houve, foi aquela, enfim, chama que permitisse marcar ensaios e fazer pontos, mas quem viu o jogo sabe bem que se houve uma equipa foi Montemor Novo. Portanto, estes sub-16 são de facto aquilo que o Nuno Heitor estava a dizer, são a escola de muitos anos de trabalho na formação, nas escolinhas, nas escolas do rugby, para que estejamos ao mesmo patamar. Nunca estamos no mesmo patamar porque o Belenenses é um histórico do rugby nacional, tem 60 atletas nos sub-16, quer dizer, vamos lá ver, a gente tem noção disto, não é? E nós jogámos com os mesmos 22, 23 jovens a época toda, com lesões, com exames, com testes, com situações familiares, e portanto nós temos um número reduzido de opções, que felizmente são muito boas e que permitiram chegar onde chegámos, não é? E pronto, quero aqui dar um especial apreço e um grande orgulho que tenho em ser presidente dos melhores jogadores do mundo sub-16, que são estes, e que obviamente com a equipa técnica que fez algum ruído ao princípio, o Quinzé Correia e o Francisco Cornacho estiveram lá e conseguiram mostrar que por sentirem Montemor como sentem, vestirem a camisola como vestem, também são capazes de ser treinadores na alta esfera do rugby nacional. Um bem-aja a todos e muitos parabéns aos meus jovens, aos nossos jovens sub-16, que se há uma coisa que sabem fazer é jogar rugby e ter um fair play extraordinário. No fim tiveram a confraternizar com os do Belenenses porque, enfim, reconheceram que eles ganharam
porque marcaram mais e, portanto, tiveram esse fair play digno de uma grande equipa, que é isso que nós queremos, que todas as equipas de Montemor sejam grandes equipas. Estamos a viver os 15 anos do Rugby Clube Montemor. O balanço então daquilo que foi o resto da época para o Presidente. O resto da época tem nomes, não é? E os nomes são, no sub-8, 10 e 12, o Nuno Heitor, que está ao nosso lado, e o João Bibo, uma aposta num jovem que tirou o curso de treinador e que felizmente deu bons resultados. E continuamos com o síndrome dos pais e o melodramatismo das mães em pensar que o rugby é só de vândalos e de indivíduos muito violentos, não é? Só que acho que ainda não há vacina para isso. Não há vacina para isso, não é? Só para a tuberculose e outras. E portanto o que acontece é que... Mas não são comparticipadas. O que é que acontece é que temos feito um trabalho que, pronto, agora como deixámos de ter as AECs, portanto o apoio às escolas que tínhamos vindo a ter, ressentiu-se na captação de jovens, mas enfim, vamos tentar implementar de novo esquemas que temos que imaginar de forma construtiva e muito simpática, para que as pessoas acreditem que vale a pena os filhos ficarem menos obesos, que deixem de ter a doença do século, que é a obesidade, e possam praticar rugby, porque nós, mesmo aqueles que são mais larguinhos, que são mais baixinhos, que toda a gente diz que não conseguem fazer desporto, jogam rugby. E portanto nós acarinhamos todos e damos a mão àqueles que, mesmo em casa, são considerados uns selvagens, entre aspas, ali são muito bem comportados e conseguem estar em campo como uns senhores. E portanto é esse trabalho que vamos continuar a fazer. Sub-8, 10 e 12 tem nome, Nuno Heitor e João Bibo. No sub-14 tivemos a primeira fase o Bernardo Xavier e o Rui Simões, depois o Fábio Farófias deu ajuda bastante positiva, uma equipa que numa primeira fase ninguém acreditava, ou poucos acreditavam que ela fosse capaz de andar para a frente. Conseguiu, teve ali o apoio dos treinadores, teve jogadores que reforçaram a partir de dezembro essa mesma equipa, acabou a meio da tabela, ficou em 6º lugar execo, portanto nada de menos valor. Aliás, o ano passado tinha ficado em 4º, este ano ficou em 6º, com as dificuldades de haver jogadores que subiram e outros que não integraram logo o plantel. Foi muito positivo, foi uma equipa que cresceu e que a maior parte desses jogadores vão estar nos sub-16 e vamos ver se eles têm andamento, julgo que sim, muitos deles cresceram para que possam honrar também aquilo que foi o longo caminho deste sub-16. Sub-16, dissemos quase tudo. Também tem nome, Quinzé Correia e Francisco Cornacho, para além dos próprios jogadores, que há exemplos extraordinários naquela equipa, jovens que não foram a primeira opção, continuaram a trabalhar, vieram a crescer como jogadores ao longo da época e mostraram no final que os treinadores podiam contar com eles. Portanto, houve ali casos extraordinários em que os jovens, embora fosse de primeiro ano e, como digo, não tivessem sido primeira opção de treinador, no final acabaram por jogar muitos minutos, tiveram jogos importantes que conseguiram dar a volta e que é um exemplo para todos. Quer dizer, aqui está uma daquelas situações que o rugby é uma escola de vida, mesmo quando nós não temos a primeira escolha, mesmo quando nós não somos aquilo que os outros julgam que podemos fazer, estamos cá, vamos até ao fim, trabalhamos, mostramos e acabamos por ser recompensados. O Sub-16 é de facto um grupo extraordinário, já disse, vamos contar com eles, contamos com todos os outros e esperamos que com aqueles que ficam no Sub-18, para o ano tenhamos uma equipa também muito competitiva no Sub-18 e que estamos a envidar esforço. Agora é o meu trabalho, o trabalho da direção, que vamos obviamente conseguir que eles estejam no grupo A, que era isso o grande objetivo que tínhamos. Sub-18, como o Rodrigo Costa Pereira disse, aconteceu um milagre, o milagre das rosas, nesse caso dos jogadores, multiplicaram-se e que muitos deles vieram numa primeira fase com pouco tempo de rugby, alguns deles não tinham mesmo neste escalão nenhuma ideia do que era o rugby e cresceram, formaram-se como jogadores e como homens. Tivemos a oportunidade de, com o mal dos outros, a gente ficar melhor, que foi o caso de Elvas, que infelizmente
tem todas as condições para ter um grande clube de rugby e não tem, e jovens que acreditaram, já temos esses exemplos de outras vezes, acreditaram que vindo para Montemor tinham jogadores, colegas de equipa, portanto podiam formar equipa, tinham treinadores, tinham campo, tinham fisioterapia, tinham diretores esportivos que os acompanhavam, portanto foi uma mais-valia, e agora a repercussão foi tal que em princípio vamos ter que arranjar uma carrinha para trazer jovens de Elvas para cá, como já o fizemos com os de Borba e como se calhar vamos fazer com os de Alcácer, que também vieram até nós e que deram muito boa conta de si. Sub-16 foi o jovem que veio de Alcácer, foi enfim, uma experiência extraordinária para ele e uma novidade para nós, porque ele integrou-se magnificamente. Os outros 3, 4 que vieram também para o Sub-18, alguns deles vão passar a séniores, 3 deles vão passar a séniores já, o outro fica, mas de facto foram situações fabulosas, são de uma dedicação é extraordinária. A pessoa pensar que faz 40 km, leva um treino de 2 horas em cima do lombo e depois faz outros 40 km para regressar a casa e vai contente e satisfeito e dizer, pá, eu tive um grande treino, tive um grande desempenho e cheguei aqui para jogar rugby e consegui. O Sub-18 foi isso. Os séniores, um trabalho extraordinário, também tem nome, João Batista Malta e Filipe Malta, para além dos próprios diretores esportivos. No caso do Sub-18, além do Rodrigo Costa Pereira, o Filipe Brás e o António Marcos Santos como diretor desportivo. No caso dos séniores, o Francisco Rasquinho, que como diretor desportivo também completou esta equipa. Enfim, temos pena de não ter conseguido continuar, mas de facto temos que levantar a cabeça e agora vemos mais fortes. A intensidade do jogo na divisão de honra é de outro nível, nós vemos com um andamento que é uma coisa fora de série, também temos muitas lesões que vamos tentar recuperar e fazer com que os jovens estejam aptos na próxima época, mas de facto a gente vem com um nível competitivo extraordinário, quer dizer, completamente diferente. Além disso, a última novidade é que um dos nossos jogadores, João Maria Santos, foi convocado para a seleção de Sevens nacional, por isso é que a gente está além da estrela, já estamos quase na galáxia do rugby nacional, e portanto o que acontece é que com este nosso desempenho começamos a ter reconhecimento, portanto reconhecimento por parte da Câmara Municipal, que felizmente tem dado o seu apoio e é a nossa madrinha há muitos anos, se não fosse assim não era possível chegar onde chegamos hoje, das empresas locais, que com a maior ou menor dificuldade nos têm ajudado, com empresas fora do concelho, de pessoas nossas amigas que têm apostado no Rugby Clube Montemor e que, só para terem noção do nosso orçamento, a Câmara comparticipa com 1/3, os outros 2/3, em 60 mil euros, a gente vai ter que cavá-los aí numa série de iniciativas, de compromissos que temos com os nossos amigos, com patrocinadores, sponsors, e que vamos tentar fazer com que as coisas sejam cada vez mais fáceis, ou seja, ter aquilo com que se compra aos melões, dinheiro, para que, como o Rodrigo disse, tenhamos hipótese de ter transportes, ter carrinhas, que é fundamental. Vamos ter um lote de jogadores séniores em Lisboa que temos que o trazer para cá, vamos ter estes jovens sub-18 e alguns sub-16 de Elvas que temos também pô-los em Montemor, vamos ter que criar jovens ainda nos concelhos limítrofes, que é um projeto que temos e temos em cima da mesa a possibilidade de contratar um coordenador geral do Rugby Clube, para que muitas das tarefas que os diretores não conseguem cumprir sejam efetivamente cumpridas por esse coordenador geral. Tivemos propostas, lançámos uma proposta de emprego, tivemos para um lugar 88 candidaturas. Já entrevistámos alguns, um deles que nos pareceu mais capaz. A diferença é nos números, ele quer mais dinheiro do que aquilo que a gente tem e nós sem dinheiro, enfim, não temos capacidade de ir mais longe. Portanto, em definitivo, uma época extraordinária, que nos enche de orgulho, a caminho já para além dos 15, dos 18 anos de rugby em Montemor, de clube, 20 anos de rugby quando começámos como secção do Grupo União Sport. Portanto, vamos comemorar este ano 20 anos que estamos a jogar em Montemor, e não só, porque tivemos os tais 5 anos fora em Troia e depois no Coço, em Coruche,
mas chegámos felizmente a ter as instalações que pretendíamos. Pena é que elas às vezes não sejam mantidas com a qualidade que queremos, e para além disso a próxima época vai ser de grande esforço, de grande dedicação, e vamos ver se conseguimos desta feita fazer com que as vitórias sejam maiores que as derrotas e que estejamos aqui todos muito mais satisfeitos. Mas a satisfação tem que ser vista, e para terminar, de uma forma positiva. Isto é, o Montemor é respeitado. Toda a gente, quando fala em Montemor, no Rugby Clube, reconhece o nosso projeto e vê que nós somos pessoas sérias, honestas, que não devemos nada a ninguém e que temos ainda por cima treinadores e jogadores de qualidade. E portanto isso enche-nos de orgulho e faz com que obviamente já estejamos distantes, quer de todas as outras agremiações desportivas, sem desprimor para elas, a nível concelho. Portanto já não estamos aqui a discutir distritais. Portanto, isso é de outra fase, isso já passou há 15 anos atrás, e portanto nós estamos muito para além disso, já com um pé em quase todos os campeonatos de divisão de honra ou primeira divisão a nível nacional. Isso era impensável quando lançámos o Rugby Clube Montemor, quando vimos que esta terra não tinha expressões, enfim, nem tradição rugbyista, e que hoje temos aqui uma data de pessoas que vieram juntar-se ao nosso projeto, que nos dão apoio, que trabalham connosco, que sofrem connosco, e tenho o maior orgulho de dizer: nós somos Rugby Clube Montemor. E eu tenho o maior orgulho de vos ter aqui também na Rádio Nova Antena, semana após semana, com o espaço do Rugby Clube Montemor, que garanto-vos, aquilo que depois se coloque no Facebook da bancada desportiva é, por norma, o mais visto de todas as modalidades. Não é por acaso, é porque o Rugby Clube Montemor tem uma força, tem uma mística, tem um querer e realmente tem uma organização que me enche de orgulho enquanto montemorense, e também me enche de orgulho ver um clube de Montemor chegar a esses patamares que não eram sonhados há 15 anos, mas que hoje são uma realidade. Obrigado aos 4, ao Rodrigo Costa Pereira, ao Nuno Heitor, ao Paulo Xavier e também ao João Batista, por termos terminado esta época desta forma, com palavras que indicam um futuro que se quer de mais exigência, mas também em que não faltará braços e gente com força para elevar ainda mais o nome do Rugby Clube Montemor. Obrigado, bom resto de domingo para vocês, tenham um bom dia da criança, porque todos nós temos uma criança dentro de nós.